Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, nós damos sequência à apresentação da série Assuntos Polêmicos e Diversos, um tema relacionado ao casamento, tema mais precisamente falando, casamento no contexto bíblico, comentários e considerações. Bom, a partir das palavras faladas pelo evangelista Lúcio Magalhães, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte, Venda Nova, onde o mesmo disse que concluiu a sua fala e permanece defendendo o entendimento que tem sobre o casamento, a questão do divórcio, a questão do novo casamento, do adultério. Então, a partir da fala do irmão que concluiu, que já considerou como concluída essa fala, nós vamos fazer algumas perguntas para o irmão, uma vez que não houve ali considerações finais, então eu me sinto ali à vontade para fazer algumas perguntas para, de fato, nós fecharmos com esse irmão, fecharmos a participação desse irmão no mesa de debates. Estamos também aplicando essa apresentação da série Assuntos Polêmicos e Diversos ao mesa de debates e discussões no modo à distância, onde nós temos a intenção de colocar lado a lado evangelistas e professores de Bíblia que tenham ali opiniões diferentes sobre algumas questões. Então, vamos fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, queremos agradecer pelas nossas vidas. Agradecer, acima de tudo, por Jesus, essa salvação maravilhosa, e colocar diante do Senhor essa discussão relacionada ao casamento. Nos conceda a direção do Teu Espírito, para que nós possamos falar de acordo com a Tua palavra, falar de acordo com a sã doutrina. Não pode haver duas interpretações diferentes sobre alguns assuntos. Nós temos que ter ali um entendimento conforme a Tua palavra. Entendemos também que é normal que haja essa discussão, mas nos conceda a direção do Teu Espírito para que nós possamos chegar a um entendimento de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, eu vou lançar aí 5 perguntas do evangelista Lúcio Magalhães e gostaria que o irmão respondesse preferencialmente uma publicação em vídeo. Caso tenha alguma dificuldade de recursos, de utilizar recursos para fazer desta forma, de meios, melhor dizendo, para fazer dessa forma, pode responder por perguntas, por escrito, aliás, de forma escrita também não tem problema, mas preferencialmente nós pedimos ali que publique, que faça uma publicação em vídeo respondendo a essas perguntas e seguindo a numeração também, que eu vou passar aqui agora. Bom, a primeira pergunta que eu faço para o irmão é: tem plena certeza e convicção de que o seu ensino está fundamentado no Evangelho, na sã doutrina, no que diz respeito a essas questões relacionadas ao casamento? Sim ou não? Pergunta número 2. Essa pergunta já foi feita, mas eu vou fazer de uma forma mais direta e mais relacionada ao momento. Vamos lá. Todos aqueles que congregam, que estão numa igreja de Cristo e que estão em casamentos firmados inicialmente com mulheres não virgens, estão vivendo
em adultério ou prostituição? Estão vivendo com mulheres que de fato não são suas esposas? Se a sua resposta for sim, eu pergunto o seguinte: então eles estão sob a condenação enquanto estiverem nessa realidade? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então você confirma esse posicionamento seu? Esses irmãos, então, que se casaram, independentemente de estarem ou não na igreja, que estão vivendo casamentos com mulheres que não eram virgens lá na época que se casaram, eles estão vivendo em adultério? Eles estão fora, então, da comunhão? O irmão já manifestou esse pensamento perante o povo de Deus? Já exortou estas pessoas que se encontram nessa situação a abandonarem a vida na qual se encontram? Pergunta número... Aliás, voltando aqui, parece que eu errei na ordem aqui. A primeira pergunta foi se tem plena convicção, né? A segunda pergunta foi essa aí: todos que congregam, estão em casamentos firmados inicialmente com mulheres não virgens. Pergunta número 2. Vamos para a pergunta número 3. Está anotado errado aqui. Número 3. Você considera aqueles que pensam diferente de você, ou que têm um entendimento diferente do seu, você considera estes como irmãos em Cristo? Ou eles estão sujeitos a 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 8. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido em vós o nosso testemunho. Então, você considera essas pessoas como rebeldes ao Evangelho? E é Evangelho, sim, essa discussão relacionada ao casamento. É Evangelho por quê? Porque se relaciona ao pecado. E o pecado está dentro aí do contexto de nova aliança, do Novo Testamento. Então, não há como guardar uma parte. Não havia como ser fiel a uma parte da lei. Da mesma forma, não há como ser fiel a uma parte do Evangelho enquanto sã doutrina. Então, você considera estes que têm um pensamento divergente do seu como irmãos em Cristo? A quarta pergunta é a seguinte. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, é dito que Jesus carregou na cruz os nossos pecados. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim:
carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, claro e evidente que é do conhecimento de todos, que quando nós entregamos as nossas vidas para Deus através de Jesus, quando nós somos batizados, os nossos pecados eles são perdoados. O irmão disse que há uma necessidade de reparação, ou seja, alguém que estivesse no segundo casamento, ele manifesta a intenção de ir para a igreja. O irmão falou que essa pessoa teria que sair daquele segundo casamento e, caso fosse possível, reatar com a sua ex-mulher. Ou, não sendo possível, ele teria que acabar com aquele segundo casamento, independentemente de já ter filhos, de ter uma nova família já bem estruturada, ele teria que sair, ou seja, isso é entendido claramente como uma medida reparativa. Ou seja, embora ele tivesse o perdão daqueles pecados que ele cometeu na ignorância, que segundo o irmão não era ignorância, porque todos, de forma direta ou indireta, devem conhecer a palavra de Deus. Então o irmão está ensinando aí a questão da reparação, ou seja, para você permanecer na presença de Deus, embora você tenha sido perdoado, você precisa reparar os seus pecados. Então, lança a seguinte pergunta: você tem todos os seus pecados que são cometidos diariamente reparados, principalmente, é claro e evidente, aqueles que prejudicam o seu próximo? Vou dar um exemplo. Caso um irmão esteja endividado, ele prejudicou uma outra pessoa ou prejudicou até uma instituição financeira, vamos colocar assim. Pegou o dinheiro e ele não conseguiu pagar então esse irmão ele só vai ter de fato o pecado dele perdoado, prejudicou o próximo dele, e todos nós sabemos que isso é pecado, não é mesmo? Mesmo fundamentado na palavra de Jesus, claro e evidente, já lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés era pecado, e também no Novo Testamento é pecado prejudicar o próximo. Essa pessoa então teria que quitar aquela dívida ou regularizar aquela situação. Caso ela não fizesse, ela estaria ainda pendente, ela estaria ainda com restrição. Então, o irmão está quite com todas as restrições? Isso é uma pergunta que eu quero que o irmão responda na consciência. Não precisa nem responder aqui não. Pergunta número 4. Não precisa responder para nós não. Responda só para você lá na sua consciência. Tudo foi reparado? Tem reparado todos os pecados que você cometeu mesmo depois do batismo? Pergunta número 5. Então, pergunta número 4 não precisa responder para nós. Responda lá na sua consciência. Pergunta número 5. Com o mesmo rigor que eu julgo, o mesmo rigor que eu exijo, Deus vai exigir também lá no meu julgamento. Pergunta número 5. O irmão se considera um fiel cumpridor da sã doutrina? Veja bem, eu não estou perguntando se o irmão faz por onde ser um cumpridor, ou que está buscando ser. Estou perguntando se se considera. Você se considera um fiel cumpridor da sã doutrina nos seus aspectos diversos, principalmente no amor. Jesus falou que os discípulos dele seriam identificados pelo amor. Ele diz assim, João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O irmão tem servido a Deus da forma que Jesus ensinou? Lucas 18, versículo 9 ao versículo 14. Lucas 18, a partir do versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, a pergunta número 6, para a gente fechar. Com qual dos 2 personagens o irmão se identifica? Com o fariseu ou com o publicano? Bem, que Deus nos abençoe nessa discussão. Tenho certeza absoluta que nós estamos buscando aí sermos fiéis à palavra de Deus. É um processo. E esse debate, a proposta do Mesa de Debates e Discussões é debater essas questões de forma transparente, permitindo aos demais irmãos, permitindo ao povo de Deus que tome conhecimento de certas questões que nós consideramos ser essenciais para a salvação. Não existe cumprimento parcial da sã doutrina, da mesma forma que não havia cumprimento parcial da lei. Todos, claro, evidente, falharam no cumprimento dessa observância da lei e na observância da sã doutrina. Bem, então finalizo aqui as perguntas. Agradeço ao irmão pela participação, pela presteza de participar aí, né, do Mesa de Debates e Discussões. Espero tê-lo também na composição de outros mesas de debates e discussões e convido também, exorto outros irmãos da área de ensino das igrejas de Cristo para participar desses debates. Eu tenho certeza que isso é muito, mas muito agradável a Deus. Bom, que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.